pessoa disse que para o seu amigo que estava deixando de ser cristão e o seu amigo perguntou por quê e ela respondeu que durante todo o tempo que ela teve dentro da igreja ela percebeu que não havia uma mudança concreta na vida das pessoas. Ela percebeu, dizendo para o seu amigo, que não havia uma diferença entre as lutas delas com as lutas das pessoas que estavam no mundo. Não havia diferença das batalhas daquelas pessoas denominadas cristãs e aquelas pessoas que estavam lá fora no mundo batalhando. E por causa disso ela decidiu que não queria mais ser cristã. Ouvindo essa história, ouvindo esse comentário dessa pessoa, nos faz pensar se há se há razão nisso que ela está falando, se há verdade no que ela está querendo dizer, naquilo que ela está explicando, né? Isso me faz assim tentar descobrir se o que ela está dizendo é verdadeiro, se o que ela está dizendo realmente faz sentido. Mas para entender se isso faz sentido ou não faz, se essa história, se isso que ela está dizendo faz sentido ou não, a gente precisa observar as Escrituras. A gente precisa, nas Escrituras, perceber se o Evangelho ele é eficaz ou não é, se o Evangelho ele faz sentido ou não faz, se o Evangelho ele realmente muda a vida das pessoas ou não muda. E a gente não está falando de mudança física, né? Não é isso que está em pauta, e todo mundo já sabe que para nós isso é secundário. Mudança física tem que ser secundário. A prosperidade tem que ser secundário, terciário, ou não haver interesse. Dinheiro tem que ser algo quaternário, sabe? Não que não seja importante, mas que não seja mais importante do que a transformação interior. E às vezes nós nos deparamos com isso e percebemos que essas coisas atrapalham a nossa conversão. Mas esse é um outro assunto. Eu queria falar a respeito dessa questão sobre entendermos que há dois grupos de pessoas que muitos, principalmente cristãos, frustrados com a igreja, frustrados com o evangelho, frustrados sei lá com o que, comparam-se continuamente. O grupo de pessoas que estão dentro de uma igreja e o grupo de pessoas que não fazem parte dela. E essa pessoa, ela muito bem consistente no que ela estava falando, ela observa isso, ela observa que na maioria das pessoas não há diferença. Há um texto em Malaquias 3,18 que diz assim que Deus mostraria que haveria diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e aquele que não serve. Então aí nesse ponto a gente já observa que há aquele que serve e há aquele que não serve. E quando Deus fala isso, Ele está falando para quem? Para o seu povo. É para o povo de Deus que Ele está dizendo assim, que eu mostrarei que entre vocês há o justo e há o injusto, há aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Agora, de novo, a gente se pergunta, há razão no que essa história é contada? Há verdade nisso? Ele fala que ele não vê diferença entre esses dois grupos. Vamos falar um pouquinho sobre estatística.
E sempre que se faz essas estatísticas, elas é incrível que elas funcionam. Realmente elas têm um percentual de acerto bem na linha do verdadeiro. E nessa estatística percebeu-se, foi avaliada isso dentro das igrejas, percebeu-se que 62% dos cristãos dizem ter um relacionamento com Deus e que esse relacionamento é importante para eles. Só que dentro dessa estatística, analisando, entrevistando essas pessoas e tendo uma conversa sincera com elas, porque era necessário, e elas concordaram em ser o mais sinceras possíveis. Dentro desses 62% de pessoas que disseram que necessitam, que é importante para elas um relacionamento com o Senhor, 92% das pessoas disseram que mentem frequentemente. Se a gente analisa a questão bíblica e se a gente analisa o comportamento de uma pessoa que deveria ter um relacionamento com Deus, que diz ser cristã, e na sua maioria dizem que mentem frequentemente, há um descompasso nisso, há uma disparidade, não combina. Não combina. A W. Tozer, que é um escritor bem renomado, ele fala assim, num texto de um dos seus livros: a minha opinião é que milhares, se não milhões de pessoas foram conduzidas a alguma experiência religiosa ao aceitar a Cristo, mas não foram salvos. Ou seja, nossas experiências religiosas muitas das vezes não refletem a transformação. Tivemos uma experiência, mas não fomos transformados. Então isso não nos garante a salvação. Não nos garantindo a salvação, não nos garante a denominação cristã. Eu não sou cristão. Eu posso ter tido uma experiência com Cristo, mas eu posso não estar salvo. Há um outro site que pesquisou isso e nesse site ele publica uma nota sobre o cristianismo dizendo que cada 4 cristãos em um determinado país, que foi a pesquisa, entre cada 4 cristãos, um se divorcia. No site diz que o estudo comprova, esse estudo comprova que se os casais cristãos desse país, eles têm mais chance de se divorciar do que os não cristãos. Então se percebe que as pessoas estão observando? Nem hoje em dia, nem no ambiente não cristão, se divorciam uma pessoa a cada 4. E dentro do ambiente cristão, a estatística é que cada 4 casais cristãos casados em um determinado tempo de sua vida, um deles vai se divorciar. Nós dizemos que temos a resposta. Nós dizemos que temos a resposta. Sim ou não? Dizemos que nós temos a resposta para o mundo aflito, dizemos que temos a resposta para os pecadores, dizemos que temos a resposta para a solução para os problemas das vidas das pessoas, dizemos que temos a solução para as batalhas, para as lutas que as pessoas passam no mundo, mas isso não reflete a nossa vida. Não é o reflexo do que nós somos realmente como igreja. Não dá para nós
dizemos que temos a solução se nós vivemos embaraçados com os problemas da vida. Não dá para nós sermos como os fariseus eram, dizendo que a lei e os mandamentos e levar o sacrifício ao templo era o caminho e que os judeus deveriam fazer daquela forma se eles não faziam. Só se multiplicavam-se fariseuzinhos. Porque os mesmos que diziam para apedrejar uma prostituta eram os mesmos que estavam no prostíbulo lá. O que a gente precisa entender e descobrir se há uma outra resposta na nossa pauta de hoje. Se há uma outra resposta, será que realmente o evangelho não é eficaz? Será que o sacrifício de Jesus, será que ele veio em vão? A impressão que dá é que alguns demonstram que Cristo veio em vão porque não há transformação em suas vidas e é necessário haver uma transformação. É necessário haver uma transformação, é necessário ser diferente. Deus, no texto de Malaquias, que a gente trouxe para dentro do nosso sermão, ele diz que vai mostrar que existe uma diferença do que serve para o que não serve. Há um outro escritor famoso chamado James Kennedy que ele traz algo relacionado a essa mesma pauta num dos seus livros, e ele escreve assim, a grande maioria dos membros de igreja em um determinado país hoje não são cristãos. Digo isso sem errar, me baseio numa experiência empírica feita por 24 anos examinando milhares de pessoas. Então você já percebeu, o que eu percebo assim também na vida desses dois escritores é a preocupação deles com a salvação das pessoas. Existem milhares e milhões de pessoas que não estão preocupadas nem em ser salvas. E existem alguns poucos que estão doando o seu tempo e o seu coração preocupados com a salvação da igreja. E James Kennedy, ele analisando isso, ele percebe que milhares de pessoas que se dizem cristãs estão nas igrejas e eles não são salvos, eles não estão nas igrejas e não são cristãos. Estar numa igreja não quer dizer que você é cristão. Estar numa igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5, 7, 12 anos não quer dizer que você é cristão. O que vai determinar se você é cristão ou não, o que vai determinar se você serve ou não serve, se você é justo, se você é injusto, é o teu relacionamento com Deus ao ponto de haver transformação em você, ao ponto de haver mudança, ao ponto de as pessoas olharem a tua trajetória, ao ponto de as pessoas olharem o teu histórico e perceberem que houve mudança. E essa mudança ela não pode ser parcial. Não pode ser parcial. Quando Cristo cruzou com um caixão, aquele morto ressuscitou. Ele viveu. Quando Cristo cruzou com o enfermo foi curado. Quando Cristo cruzou com o paralítico começou a andar. Ele não saiu mancando, ele não saiu se arrastando, ele não saiu coxo, ele saiu correndo. Foi uma transformação total, não foi uma transformação parcial. É isso que a gente precisa entender, e o que a igreja, instituição, a igreja sistema, vem pregando e facilitando para a vida das pessoas que entram no corpo de Cristo. Tem que haver uma transformação total, e essa depende da minha concordância com o que Deus está me ensinando. Eu preciso ser transformado. Ser transformado não é
A palavra transformação, ela se deriva da palavra metamorfose. A palavra metamorfose é transformar por completo. Uma lagarta, quando ela vira uma mariposa, quando ela vira uma borboleta, ela não vira um pouquinho mariposa, ela não fica um pouquinho mariposa e um pouquinho borboleta. Você consegue perceber, colocando uma do lado da outra, se há alguma aparência entre uma lagarta e uma borboleta? Se há algum contraste entre a lagarta e a borboleta? Se há alguma semelhança entre a lagarta e a borboleta? Não há nenhuma semelhança. Nada há de semelhança entre a lagarta e a mariposa, entre a lagarta e a borboleta. Não há. A transformação, a metamorfose é total. Total. Essa palavra meta é mudança total, é guinada, é virar ao contrário. A palavra metanoia é mudança total de mente. Você tinha uma mente mundana e você passou por uma metanoia. Quero acreditar que você passou por uma metanoia. E nessa metanoia, você não tem mais uma mente mundana. A sua mente foi transformada. A sua mente passou por uma transformação. Então você não mais pensa como uma pessoa mundana. Você não mais pensa, não existe mais malícia na sua mente. Não existe mais, sabe, aquela pessoa que até quando a gente não era cristão, a gente vai conversar e ela não vê malícia na conversa, ela não entende a piada, ela, sabe, ela fica... É mais ou menos isso, a gente se torna inocente, a gente, sabe? E você se torna inocente porque Cristo te transformou, Cristo te tornou inocente. E o que é ser inocente? É não ser culpado. É por isso que a transformação ela precisa nos levar para isso, para a inocência. Ou seja, éramos culpados, agora não somos mais. Vamos para o texto? O texto é Mateus 7, do 17 ao 19. Você conhece de cor esse texto, já leu muitas vezes. Foram feitas várias explanações sobre esse texto, mas vamos falar de novo a respeito dele em um outro espectro, de uma outra maneira. Mateus 7, 17 a 19. Esse é o texto de entrada, tá bom? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz maus frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome, em seu nome não expulsamos demônios, em seu nome não fizemos muitos milagres. Muitos vão chegar, o próprio Cristo disse que muitos vão chegar no céu e vão falar isso. Muitos vão chegar diante do Senhor e vão falar isso, mas nós não fizemos tal coisa em seu nome, não fizemos isso, aquilo, aquele outro no seu nome, e vão lá, né? Tem a resposta na continuação do texto sobre o que resposta esses muitos vão receber. Que resposta esses muitos vão receber ao chegar diante de Deus, achando 3 pontinhos. Agora sim, podemos falar sobre Marcos 4, do 1 ao 8. Eu pulei 2 versículos aqui, tá? Um versículo, que é o 2. Vamos lá. Jesus começou a ensinar em outra vez à beira do mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele,
De modo que ele entrou num barco, onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira do mar, na praia. E ele disse: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra, enfim, caiu à terra e deu fruto, e a semente brotou e cresceu e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Para nós entendermos as questões de todas as parábolas que Jesus fala aos seus discípulos, nós precisamos entender essa. Se você entender a parábola do semeador, você vai entender todas as parábolas. Porque todas elas ele está falando a respeito de aquele que serve e aquele que não serve. Ele fala a respeito das virgens nécias e das virgens prudentes. Ele fala a respeito daqueles que ficam na festa e dos que são lançados fora. E ele está querendo dizer alguma coisa para o seu povo com relação às parábolas. Ele está falando de salvação. E hoje a salvação que a gente precisa entender não é para os que não servem, é para os que servem. A salvação você precisa entender. Porque se você não entender a salvação, você vai viver e morrer dentro de uma igreja e não vai resolver nada, não vai ter adiantado nada. A perseverança dos santos não diz respeito a irmos à igreja todos os domingos. Irmos à igreja todos os domingos diz respeito à perseverança dos santos. Você consegue entender? Ou seja, a perseverança dos santos não está incluída, não diz respeito, ela não é ir à igreja todos os domingos, não diz respeito aos santos perseverarem, não é isso. Ela faz parte, ela é um dos efeitos, ela é um dos pontos, mas a perseverança dos santos ela é algo interior, é transformação. Como que eu sei que eu sou perseverante? Eu observando que eu fui transformado e permaneço transformado, continuo transformado, caminho transformado, minha vida mudou. Eu espancava meus filhos quando não era crente, agora não espanco mais. Eu ensino, eu entendo que ele precisa caminhar em um caminho para não, quando crescer, não se desviar dele. Eu desrespeitava meu marido, não desrespeito mais. As esposas transformadas pensam, os maridos transformados, eles pensam assim, eu desrespeitava minha esposa, eu a tratava mal, mas eu não trato mais. Tem que haver transformação. Sem transformação não há salvação. Quando a conversão, não existe uma conversão, uma meia conversão, sabe? Não existe. O carro que ele... o aluno da autoescola, quando o seu instrutor fala assim, faça uma conversão à direita. Se ele fizer uma meia conversão, ele vai subir no meio-fio e bater no muro da esquina. Não há uma meia conversão, tem que haver a conversão completa. Senão ele vai se meter num acidente. Quando nós encontramos Cristo, tem que haver uma conversão. Conversão plena e total. Senão, vai acontecer um acidente. Coríntios, capítulo 1, versículo 23, 1 Coríntios, fala que o evangelho ele é escândalo. Alguns textos falam loucura. Mas eu gosto dessa versão que fala que o evangelho é escândalo, ou seja, nós temos que ser escandalosos, a nossa conversão precisa ser escandalosa, ou seja, ela tem que ser chocante para as pessoas, ela tem que chocar.
sabe? Ela não é aquela história de a pessoa olhar para você, nossa, que bonitinho, que legal, né? Você está indo para a igreja, eu quero também, como se aquilo fosse algo gostoso. Como se aquilo fosse algo assim, sabe? O evangelho saborizado, aquela aguinha que espreme, põe uma fatia de laranja, uma de limão, aquele negócio sem graça, mas tem um saborzinho. Ele não muda, não cambia, não afeta, não tem um sabor forte, não é consistente, não alimenta. É por isso que Paulo ensina aos Coríntios que o evangelho tem que ser escândalo para os que estão lá fora. Ele tem que ser, sabe? Tem que ser impactante, isso que ele quis dizer. O evangelho na sua vida tem que ser impactante para os de fora. Aquele que roubava, não roube mais. O que mentia, não minta mais. O que adulterava, não adultere mais. O que... Sabe? É isso. É mudança. Tem que haver mudança. Essa parábola ela fala sobre várias classes de pessoas que estão dentro de um contexto. O escritor ele quer que a gente entenda isso, que há um contexto. E esse contexto é o contexto de semeadura. E nesse contexto de semeadura nós vemos classes de pessoas. E de todas essas classes de pessoas a gente observa que só uma delas ouve a palavra e entende que precisa mudança. Isso faz dela um coração, um solo fértil. Talvez você não saiba, mas todas as vezes que a palavra terra está escrita na Bíblia, a maioria das vezes ela diz respeito ao coração. Então, essa última classe de pessoa que está na parábola do semeador, ela é aquela que o coração fez a semente brotar, crescer e dar fruto a 30, a 60 e a 100. Ela respondeu. Ela deu uma resposta para a semente. É isso que o Senhor espera de você. É isso que o Senhor espera de mim. Darmos uma resposta para a semente. Diga-se de passagem que Cristo, quando diz que a semente precisa cair no solo e morrer para que dê fruto, ele falava de si próprio. Ele é a semente. Então você precisa dar uma resposta para a semente. Você precisa ter respondido essa semente. Esse ouvinte da terra boa, ele entendeu. Ele entendeu o que foi falado para ele. E para nós entendermos, não é uma questão de passe de mágica, não é uma questão de, sabe? Há um aspecto peculiar para que nós possamos entender algo que estão nos ensinando, e esse aspecto é prestar atenção. Nós precisamos prestar atenção. Nós precisamos ouvir e prestar atenção, dar atenção àquilo que está sendo falado. Dar atenção ao que Cristo e a palavra de Deus está dizendo a nós, para que haja mudança, senão não vai haver mudança. Sabe quando muitas vezes a gente ouve, lê ou dá atenção para um versículo e a gente pensa assim, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma. E às vezes a gente espiritualiza um pouco e diz assim que foi uma revelação e coisa e tal. Não foi uma revelação, foi na maioria das vezes uma falta de atenção, e ali você deu atenção para o texto. Você deu atenção para aquilo que foi falado, você deu atenção para aquilo que você está lendo ou ouvindo, para aquilo que Cristo quer te dizer. Aí a mudança. Aí a mudança.
o evangelho começa a fazer sentido, você é capaz de entender que pecou contra Deus, que necessita se arrepender, que carece de um Salvador. Porque se você não entender que você precisa se arrepender, você não vai entender que você precisa de um Salvador. Você carece de um Salvador. É necessário para você um Salvador para que você não se perca. No livro de Romanos 3:11, Paulo diz que também que não há quem entenda. É complicado assim a gente ver essas questões, né? Esses textos que parecem que se contradizem, mas eles não se contradizem. Eles se combinam. Em Romanos 3:11 ele fala, não há quem entenda. Só que você lê Romanos e você percebe que Paulo está tentando ensinar a maneira correta de entender. Como se faz para entender? Como que você faria para perceber que você é pecador? Você consegue me responder? Qual é o guia? Qual é a maneira de você entender que você é pecador? Se você fosse evangelizar alguém, o que você exporia? Como que você iria demonstrar para aquela pessoa que ela carecia de um Salvador, que ela carece, que ela é pecadora, sendo que para ela, não entendendo, ela acha que não faz nada de errado. Esses exemplos eu estou dando para que a gente tome para nós. Tome para você como se você fosse aquele. Se você vai falar a respeito de que as pessoas necessitam se arrepender, que o reino de Deus está vindo, está próximo, que se elas não se voltarem dos seus pecados, elas vão para o inferno, vão morrer, não vão alcançar a salvação. Como que nós poderíamos mostrar isso para essas pessoas? Como que nós poderíamos convencê-las de que elas realmente são pecadoras, o que elas fazem está errado, de que realmente não é correto tirar vantagem sobre os outros, não é correto prosperar se justificando sobre outras pessoas, fazendo os outros de degrau e outras coisas também. A única maneira que nós podemos nos conscientizar de que nós somos pecadores, de que não há um justo sequer, de que todos pecaram realmente como está escrito, e o próprio Paulo diz, é a lei e os 10 mandamentos. É a única maneira de nós entendermos que somos pecadores. A lei serviu para isso, para mostrarmos que somos pecadores. E a lei é uma coisa que todos conhecem. Fale lá fora para qualquer pessoa sobre os 10 mandamentos e você vai perceber que todos conhecem. Todos lá percebem que existem os 10 mandamentos e que a maioria deles foram quebrados por essas pessoas. Paulo disse assim, em Romanos 7:7 ele fala assim, eu conheci o pecado por intermédio da lei. A única maneira de conhecermos o pecado é por intermédio da lei. Não há outra maneira. Por exemplo, eu vou perguntar para todos vocês respondem, sabe, baixinho, respondem aqui dentro. Você já mentiu alguma vez? Ou você mente? Você já roubou? Se você mentiu, aquele que mente é o quê? Você pode me responder, aquele que mente é o quê? Aquele que mente é o quê? Mentiroso. Em um determinado momento da sua vida você já roubou. Talvez
Você queira que defina roubar, e roubar é se apropriar do que não é seu. Então não importa se era uma caneta, se era um papel, se foi um carro, se foi um banco. Em um determinado momento da sua vida você já roubou. E aquele que rouba é o quê? Ladrão. Você já cobiçou o que não é seu? Você já viu para algo que é de alguém e quis aquilo para você? Então, se você cobiçou, você cobiçou. Se você cobiçou algo que não é seu, é mais um mandamento que você quebra. Você, na sua mente, você já desejou a mulher do próximo? Você, na sua mente, já desejou o marido do próximo? Da próxima? Então você já adulterou, porque Cristo disse que se, ao pensarmos nesse tipo de cobiça, nós já adulteramos, você já adulterou. Então, nesse ponto aqui, já você é um mentiroso, ladrão, cobiçoso e adúltero. E tem mais uma outra relação ali de leis que não podiam ser quebradas e provavelmente que você, mais algumas delas você já quebrou. Pode ser que você quebre ainda. Pode ser que nós quebremos ainda algumas. Agora, a minha pergunta é, quando você chegar, segundo a lei e o conhecimento do pecado, quando você chegar no céu, e você, na prática dessas coisas, estiver diante do Senhor, você vai para o céu ou você vai para o inferno? Pare e pense. E não é para gerar argumentos na tua mente assim, mas é que Cristo entrou na minha vida, então eu acho. Não, é nessa condição. Na prática. Porque quando o apóstolo Paulo fala assim, se pecar, tendes um advogado, ele está falando do se pecar, ele está falando... É isso que a gente precisa começar a aprender e tomar consciência. É o se pecar. Se é uma possibilidade. Se não é uma certeza. Se é uma possibilidade, ou seja, é algo distante, é algo que não anda perto de você. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão tentando nos tragar, ou seja, ele não anda próximo, ele anda distante, a uma determinada distância nos rodeando, tentando nos tragar. Então, o pecar para nós tem que ser uma possibilidade, não pode ser uma certeza. Então, o Paulo fala assim, se pecar, você tem um advogado. Então tem que haver esse câmbio, tem que haver essa mudança, tem que haver essa transformação. Você precisa ser transformado. Você precisa olhar no espelho sem ter vergonha. Sabe? O único lugar que você pode olhar e não ter vergonha na cara é no espelho. Vamos trazer essa ideia para um âmbito de direito civil. Você comete um crime e nesse crime você vai lá para diante do juiz e esse juiz te diz que você é culpado. Não vai adiantar você falar para ele assim, mas diante de tantas coisas boas que eu faço, eu mereço ser livre. O que o juiz vai falar para você? Tá bom, então vamos pôr na balança que você pode ir embora. Ele vai falar isso? Não vai falar isso. Não existe. Nem na terra e nem no céu não existe esse contrabalanço. Não dá pra gente justificar as coisas más que fizemos com as boas. Uma não justifica a outra. Então, a condenação, ela é iminente.
Mas, em um determinado ponto, chega alguém e paga $50 mil de fiança para que você seja livre. Aí, o juiz te diz: alguém pagou tua fiança e você está livre. Só que estar livre não me livra da culpa. Eu continuo culpado. Eu cometi aquele erro, então eu continuo culpado. Então é isso que a gente precisa entender. Você continua culpado. Você continua culpado pelo adultério, você continua culpado pela mentira, você continua culpado pela cobiça, por desonrar seu pai e sua mãe. Você continua culpado. Mas alguém pagou a tua fiança. Agora, o que acontece? O que acontece quando essa pessoa percebe que alguém pagou a fiança dela e ela percebe que tudo aquilo que ela passou havia um risco muito grande de se perder? Ela muda. Ela é transformada. Você era um pecador miserável que não tinha direito a nada e essa parte você continua não tendo direito a nada, que Jesus achou graça e falou assim: eu vou pagar a fiança dele, eu vou pagar a sua fiança. Aí o mínimo de bom senso que você tem é de ser transformado. O mínimo bom senso que você tem é de falar: esse pagamento valeu a pena. O mínimo de bom senso é dar o valor para aquela fiança que foi paga. E não errar mais. Não pecar mais. Não burlar mais. Não mentir mais. Não adulterar mais. Não se prostituir mais. Não cobiçar mais. Não desonrar mais pai e mãe. Não adulterar. Não trair sua esposa nem seu marido. Então você agora está livre por um pagamento que foi pago há 2.000 anos atrás, mais ou menos 2021 anos atrás. Aí você precisa seguir se arrependendo. Aí você precisa seguir aceitando o sacrifício de Cristo e mostrando mudança. Se nós não mostramos mudança, nós não somos crentes, não somos cristãos. Não dá para conceber isso, não dá para conceber isso, não adianta, não vai adiantar sermos bonzinhos somente, sabe? Não vai adiantar nós brincarmos disso e, sabe, não perca seu tempo. Sabe o conselho que eu te dou? Não perca seu tempo. Se você não está afim de ser transformado, não perca seu tempo. Um dia, eu ouvi a história de um músico, um excelente músico, sabe? Um dos melhores que eu já conheci e eu conheci. E esse músico, ele decidiu não servir mais a Deus. Ele queria a bagunça, ele queria a prostituição, ele queria, sabe, ser promíscuo, ele queria aproveitar a vida lá fora. Aí, um pastor, ele comentou algo, ele falou assim: por que fulano não vai tocar nos bares, no mundo, gravar CD? Ele vai ganhar mais com isso do que ficar agindo dessa maneira. E é uma verdade, sabe? Se nós não queremos transformação, é melhor nós lutarmos para termos algum confortozinho, alguma
boa vidazinha aqui nessa terra, porque vai chegar uma hora que nós vamos ter que pagar a conta. Na parábola nós vemos verdadeiros e falsos convertidos dentro da igreja. Contexto de igreja, dentro da igreja. Vários solos. Verdadeiros e falsos convertidos. A parábola do trigo e do joio, nós percebemos que há verdadeiros e falsos convertidos. E que eles vão crescer juntos. E que em um determinado tempo, na época da colheita, vão ser separados. O trigo vai ser colhido e vai para os celeiros, e o joio vai ser colhido e vai ser lançado fora. O trigo e o joio, eles tinham semelhança, eram parecidos. Quando estavam verdes, não havia distinção. Não dava para perceber a diferença do trigo e do joio enquanto eles estavam verdes, crescendo. Tanto que um trabalhador falou assim: posso ir tirar o joio do meio do trigo para que o trigo possa crescer saudável? Aí o dono da seara fala assim: não, é melhor esperar, porque senão podemos arrancar trigo junto com o joio. Quando a seara estiver madura, nós vamos descobrir o que é joio e o que é trigo, e arrancamos o joio, lançamos no fogo, e o trigo lançamos no celeiro. E sabe qual que é a diferença? A única diferença do trigo e do joio é que quando eles ficam maduros, o trigo se curva. Aí o joio pode ser arrancado. O joio não se curva. O joio, ele tem altivez de espírito, ele é queixo para cima, nariz empinado. O joio não obedece, o joio não ouve a voz, o joio não se curva. Então, às vezes, a gente fica romanceando o evangelho, fica romanceando o ser cristão, e a gente não aceita algumas coisas que estão escritas no evangelho. A gente não aceita que vai ter essa separação, mas, nossa, Deus, ele parece ser tão tirano, porque, como assim? Cadê a misericórdia? Como pode, né, fazer essa separação? Como pode? Porta estreita, a porta tem que ser larga para entrar todo mundo. Não, a porta é estreita. É estreita a porta e o caminho que conduz à salvação. É de filinha, é um por um, sabe? É examinando. O caminho das ovelhas e a porta das ovelhas era estreitinha, porque elas tinham que ser examinadas no caminho. Era um caminho... Já viu o caminho para vacinação de gado? Vacinação que é aquele estreitinho? Então, o caminho era estreito, porque tinha que ser uma por uma atrás da outra. Por quê? Para cada uma ser examinada, para ver se não tinha mancha, para ver se não tinha carrapato, para ver se não estava doente, se não tinha bicheira, porque se tivesse era separada. Não servia. Então sempre se examinava. Todas as vezes que elas eram tiradas do pasto para levar à noite para o aprisco, elas tinham que passar pela porta estreita. Elas tinham que passar pelo caminho estreito. Por quê? Porque se alguma estivesse contaminada, tinha que ser separada, porque senão contaminaria todas as outras. Então a porta é estreita, querido. Se não houver transformação, não tem céu. Se não houver transformação, não tem salvação. Em Lucas 13, 24 a 28, fala assim: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começarem a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele responderá: eu não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na sua presença,
e ensinava-as em nossas ruas, mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Ali haverá choro, ranger de dentes, e quando virdes o reino de Deus, Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós serão lançados fora. Então, precisa haver mudança, tem que haver transformação, tem que haver diferença daquele que serve para aquele que não serve. Mas talvez você pense assim: mas então se eu sou aquele que não serve, tome vergonha na cara e se torne aquele que serve. Se arrependa dos seus pecados, peça para Deus que você seja agradável aos olhos dele, peça para o Senhor que te salve. É só Ele que vai fazer isso por você. Peça a Ele que te salve, que mude o contexto, que mude a sua mente, que o mais breve possível. Talvez você pense assim: eu sou um daqueles que está lá em Efésios 2, eu sou um daqueles que fala que a palavra fala dos escolhidos, dos eleitos, eu sou um desses, então não importa o momento que eu estiver, eu sou. Funciona assim. A perseverança dos santos demonstra aqueles que são escolhidos e aqueles que não são. E a perseverança dos santos não diz respeito a você estar dentro de uma igreja todo domingo. A perseverança dos santos diz respeito à transformação que vem acontecendo dia a dia no seu coração. Essa é a perseverança dos santos. A perseverança dos santos é entender o que eu não entendia e ser transformado naquilo. A perseverança dos santos é eu ouvir uma palavra e pensar assim: eu estou errado nesse sentido, então eu preciso mudar. Isso é perseverança dos santos. A perseverança dos santos não diz respeito à dureza de coração, altivez de espírito, teimosia. A perseverança dos santos diz respeito a: eu preciso mudar nisso, e é hoje. Eu preciso ser transformado nisso, e é hoje. Eu como marido não posso agir dessa forma? Não. Então é hoje que eu vou mudar. Eu como esposa não posso agir dessa maneira? Não. Então é hoje que eu vou ser diferente. E não vou fazer mais isso. Sabe? Isso diz respeito à perseverança dos santos. Isso diz respeito a ser eleito. Isso diz respeito a ser escolhido. Isso diz respeito a ser predestinado. Só que pergunte-se para si mesmo: você tem ouvidos e ouve? Porque Cristo fala isso no final da parábola: aquele que tem ouvidos, ouça. Ou seja, aquele que tem ouvidos, me dê atenção. Aquele que tem ouvidos, ouça e demonstre para mim transformação. Porque você precisa demonstrar transformação. Você precisa demonstrar que você mudou. E mudar é mudar. Transformar é transformar. Não é um meio termo. Não se transforma um pouquinho. Eu sou um pouquinho transformado. Não é nada transformado. Desculpa te dizer. Desculpa te dar essa má notícia, ou talvez boa, que possa fazer com que você entenda agora e transforme-se completamente. Mas não dá, eu não consigo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz em nenhum momento que não dá, que você não consegue. Quem diz que não dá e que você não consegue é você mesmo. Por quê? Porque você não quer mudar. Porque você não quer que dê. Porque você não quer conseguir. Porque é por esforço. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Sabia disso? Por esforço. Então depois que o galo cante, você vai negar 3 vezes? Ou antes? Ou não vai? Tomou uma decisão: eu não vou negar mais Cristo. Eu não vou negar. E às vezes a gente acha que negar
dizer, eu não sou de Cristo, sabe, a gente acha que é isso, mas negar Cristo é quando nós, nas nossas atitudes, estamos fazendo ao contrário que Ele está nos ensinando, o que Ele nos ensinou. Quando nas nossas atitudes nós não somos, uns não são submissos aos maridos. Você sabia que a palavra diz que uma das piores coisas que tem é ficar perto de uma mulher rixosa? É pior do que aquela goteira que fica pingando o tempo todo. Já ouviu goteira quando você está dormindo? Aquilo começa a bater em algum lugar. Você tem que sair lá fora para tirar aquela potinho, aquela coisa que estava embaixo da goteira, senão você não consegue. Você sabia que também uma das piores coisas que existe é estar perto do homem iracundo, do marido iracundo? Então, eu entendi que eu preciso ser transformado, que eu quero transformação. E o que é? Então, o que é? Vamos ser prático. O que é? É entender que se eu não devo mais fazer isso, então beleza, eu não vou fazer mais. De hoje em diante eu não vou fazer mais. Ainda que a minha carne se levante, ainda que os meus instintos se aflorem, eu vou botar ele dentro de uma jaula e prender e não deixar se manifestar.